Vamos continuar falando sobre o avanço de casos de meningite em Alagoas. O Ministério Público Federal realiza uma audiência pública exatamente para discutir o aumento de casos de meningite aqui no estado. Eu vou trazer ao vivo a Mônica Hermílio agora, para que a Mônica possa nos trazer a informação, se há viabilidade, inclusive, da introdução da vacina para a meningite tipo B na rede pública, que, aliás, será um dos assuntos dessa audiência, que eu acho que talvez seja uma das dúvidas ou uma das pressões maiores para que o Ministério da Saúde consiga inserir a vacina do tipo B, não é isso, Mônica? Exatamente isso, Wilson. A reunião é para discutir, tentar chegar num consenso, mostrar tanto para a sociedade civil quanto para os órgãos, né, envolvidos na saúde aqui de Alagoas, principalmente de Maceió, onde os casos são maiores, para que todos entendam a importância e a necessidade dessa vacina. Como a gente falou logo no início, né, do programa hoje, que a gente conversou com o doutor René Oliveira a respeito dos casos, 11 casos confirmados, desses 9 são pela meningite do tipo B, 2 ainda não foi identificado, ainda está em investigação. Sabe-se que é meningite, mas ainda não sabe qual foi o tipo da meningite. Então, assim, são casos aumentando e a necessidade desse debate e, mais ainda, além do debate, de colocar em prática, né, políticas que possam resolver e fazer com que essa vacina chegue à população, principalmente às crianças. Para falar sobre essa audiência pública, que começa daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, eu vou conversar agora com o Procurador da República, Bruno Lamenha, que já está aqui com a gente. Procurador, obrigado por conversar conosco. Esse debate é muito importante. A gente já começou o programa de hoje falando sobre isso, trazendo esses números. Quem deve participar dessa audiência, não é? E quais são os pontos principais que serão tratados nela? Boa tarde. Boa tarde, nós agradecemos o interesse da imprensa. Essa visibilidade é muito importante, não apenas para a audiência pública, mas para a questão do aumento do número de casos, né, da situação da meningite aqui em Alagoas. Devem participar atores públicos, como o Ministério da Saúde, que vai participar online, a saúde municipal, saúde estadual, Conselho Federal de Medicina, o Conselho Estadual, o Regional de Medicina, Sociedade Alagoana de Pediatria, de Infectologia, a Rede de Atenção Primária à Infância. Então, diversos atores que têm interesse na temática, que discutem a temática, estarão aqui para poder dialogar com o Ministério Público Federal, para que a gente possa colher dados, relatos, informações sobre os diferentes aspectos da política pública. Quais são os pontos principais, né, que serão adotados? A compra da vacina, há real necessidade de se comprar vacina, de se incluir essa vacina no calendário vacinal, pelo menos aqui em Alagoas? Veja, a discussão da vacina, sem dúvida, é a discussão para a qual o MPF recebe mais demanda. No entanto, é importante pensar que a política pública não se resolve apenas com a vacina. Nós temos um fluxo de assistência, nós temos um fluxo de testagem, de vigilância. Por exemplo, é uma doença muito grave e que a letalidade é alta, mas aqui em Alagoas, infelizmente, a nossa letalidade está sendo mais alta do que o esperado. Então é importante discutir por que isso acontece, por que Maceió e não outras cidades. Então, uma série de aspectos que precisamos discutir. Agora, é claro, é uma doença muito grave, mas é uma doença evitável, porque existe uma vacina que está aprovada pela Anvisa e disponível apenas na rede privada. Então, sem dúvida, acredito que esse vai ser um dos principais temas que vão ser discutidos aqui hoje. Está disponível na rede privada, como o senhor acabou de afirmar, cada dose é R$ 700, sendo necessário pelo menos 3 doses, ou seja, R$ 2.100. Qual é além do valor do custo, qual seria a maior dificuldade? Ou não existe nenhuma dificuldade além da questão custo para que essa vacina seja introduzida? Veja, essa é uma avaliação que quem faz primariamente é o Ministério da Saúde, que é o responsável pela incorporação de vacinas. A questão do custo, de fato, é que nos tem sido trazida como o principal complicador para essa questão. Uma outra questão que é colocada também é, digamos assim, o caráter inédito, por exemplo, de uma incorporação apenas em um estado, uma incorporação sempre é pensada nacionalmente. No entanto, é importante pensar que o que acontece hoje em Maceió pode vir a acontecer em outras cidades. Por exemplo, Belém do Pará hoje vive uma situação bem parecida com Maceió. Então, a discussão sobre a vacina pode antecipar um problema que pode ser ainda maior em diferentes cidades do país. Doutor Bruno, hoje, aqui no estado, quem decidiria, além do Ministério Público, porque o Ministério Público ele cuida para que possa introduzir em todo o país. Aqui no estado, quem poderia decidir a compra dessa vacina? Veja, o sistema de saúde ele é tripartite, ou seja, ele tem 3 níveis, federal, estadual e municipal. O Ministério Público Federal entende que, de fato,
O Plano Nacional de Imunizações ele é organizado pelo Ministério da Saúde, mas numa situação de gravidade, nada impediria que Estado e município e União, juntos ou separadamente, possam adquirir a vacina. Essa é uma leitura que o Ministério Público Federal faz. Evidentemente, essa é uma decisão que cabe aos gestores de cada um desses níveis. O senhor acredita que com essa audiência, né, reunindo todos esses atores voltados para a saúde pública, hoje vocês consigam chegar num consenso e, de repente, conseguir trazer essa vacina para a população? Esse seria o cenário ideal. Na verdade, a nossa expectativa era um pouco, digamos assim, mais baixa. O que nós queremos, na verdade, é reunir informações, relatos, dados, para avaliar se o Ministério Público Federal tem condições de contribuir para o aperfeiçoamento da política pública. Agora, claro que a questão da vacina é um dos pontos principais, como eu já coloquei. Obrigado pelas informações. Eu conversei com o Bruno Lamenha, ele que é procurador da República. A audiência pública que acontece aqui no auditório do Ministério Público Federal, no Barro Duro, acontece daqui a pouco, começa daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde. Os agentes públicos da saúde já estão chegando. O debate é importante, o debate é longo, muita coisa precisa ser colocada para que eles possam entender realmente a gravidade. A gente já sabe que é grave, mas é preciso que todos os setores tenham o mesmo entendimento e a gente continua acompanhando essa reunião, inclusive, e trazendo, né, mais detalhes às 6 horas no Cidade AL. Voltamos com você, Wilson.